O financiamento dos órgãos de comunicação social, dos partidos políticos, das empresas, dos grupos ativistas, das ONGs, é sempre um assunto que requer uma observação atenta, desde logo porque nós sabemos que frequentemente as pessoas que financiam estes grupos de outras pessoas que eu acabei de enumerar são geralmente as pessoas que mandam nesses grupos de pessoas e, portanto, nós conseguimos perceber muitas das agendas de determinados grupos através da forma como olhamos para o financiamento desses mesmos grupos. E eu no dia de hoje venho mostrar-vos uma reportagem produzida pela Lobo Mídia e que fala sobre o financiamento da União Europeia aos mídia portugueses e como esta reportagem é precisamente do dia de hoje, eu achei por bem falar desta reportagem. Vamos ouvir e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, a União Europeia financiou em 2,7 milhões de euros a mídia portuguesa. A União Europeia utilizou estes 2,7 milhões para vários órgãos de comunicação social portugueses, sendo que alguns dos projetos promoviam a própria União Europeia. E eu bem sei, e esta questão de estarmos presentes numa sociedade filha da modernidade e, portanto, uma sociedade liberal, nós às vezes sentimos, e aliás isso é basicamente o resultado da conquista das mentes por parte do liberalismo, sentimos que muitas das ideias liberais que têm guiado as nossas sociedades, que têm atomizado o ser humano, que têm prejudicado a continuidade das identidades partilhadas, nós tomamos-las como coisas absolutas, portanto, coisas que são senso comum, que não são na verdade discutíveis e nós temos muito esse pensamento, não só com algumas ideias liberais, como também das instituições representantes dessas ideias liberais. Os portugueses, inclusive, é que são dos maiores defensores da União Europeia, somos dos países da União Europeia mais favoráveis à própria União Europeia, o que não é propriamente chocante, levando em consideração esta relação tóxica que temos com a União Europeia, que é de subsídio à dependência, e como eu já disse as mais variadas vezes, qualquer dependência, quando retirada, vai gerar abstinência, e será o nosso caso, e portanto as pessoas dizem, bom, mas o que é que vamos fazer sem fundos europeus? Saímos de casa dos papás, começamos a trabalhar e a fazer o nosso próprio dinheiro, e voilá, temos aqui a estratégia feita. Eu bem sei que isto requer, no curto prazo, medidas dolorosas e formas de adaptação e tempo para a adaptação, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que no longo prazo é o ideal, é exatamente como um toxicodependente que, se não obedecer à dependência que tem, ele vai sentir no curto prazo os problemas de não obedecer à dependência que tem. A questão é que no longo prazo ele sairá beneficiado porque se livrou dessa dependência. E aqui é a mesmíssima coisa. Nós estamos tão habituados a ver os órgãos de comunicação social a defenderem a União Europeia como uma realidade absolutamente inquestionável, que nós nem fazemos perguntas sobre quais são os órgãos de comunicação social financiados pela União Europeia por outros. Mas há aqui pelo menos, que eu acho que vocês vão ficar surpreendidos, ou pelo menos vão achar graça. Surpresa talvez não seja. Ainda, a União Europeia financiou fábricas de notícias alinhadas com Bruxelas, observatórios de combate à desinformação e centros de formação de jornalistas, o que não é propriamente chocante. Tem aqui os 2 milhões e 80 mil, peço desculpa, para a Lusa e para a RTP, e depois tem aqui 530 mil para o Polígrafo, e em alguns dos órgãos receberam desde 2015 e têm aqui uma breve lista. Só o caso do Polígrafo é esclarecedor. Tem aqui, através do sistema de transparência financeira, caso queiram consultar a documentação e todas as provas de que isto aconteceu, tem aqui hiperligações ao longo de toda a reportagem. Através do FTS, Sistema de Transparência Financeira, os principais órgãos de comunicação social portugueses receberam desde 2015 aproximadamente os seguintes valores. No caso da RTP, quase 2 milhões de euros. A empresa proprietária do Expresso, a Lusa e o Polígrafo, e tem aqui os valores que foram atribuídos. Este valor, obviamente, que tem que ser levado em consideração para nós percebermos exatamente de onde vêm estas pessoas. Eu acho graça que ignora-se genericamente
que as organizações do Estado financiem determinados órgãos de comunicação social. Aliás, frequentemente nós ouvimos de governantes, estejam eles na União Europeia, estejam eles em Portugal, em que dizem que estes financiamentos são de forma a garantir a independência dos órgãos. Ora, se há coisa que nós sabemos é que se um órgão não consegue subsistir com a sua própria atividade, pagar-lhe para que ele consiga subsistir, sendo que esse dinheiro é absolutamente existencial para os órgãos que o recebem, nós sabemos que esses órgãos ficam na mão de quem lhes dá o dinheiro, mesmo que seja o Estado português ou a União Europeia. Porque nós pagamos para garantir a independência. Não. A partir do momento que pagam e que esse dinheiro é existencial para a continuidade de um órgão de comunicação social, vocês têm o órgão de comunicação social na mão. Portanto, não há cá essa coisa do pagar para ter independência. Isso é um disparate completo. No ano passado, a Lobo Media já havia investigado financiamento da União Europeia à RTP, à Lusa para projetos de autopromoção da União Europeia. Por exemplo, a União Europeia financiou a Lusa e a EFE com 270 mil euros para consciencializar para os benefícios da política de coesão em Portugal e Espanha, alcançando 1,3 milhões de leitores. Neste projeto foram produzidas 26 histórias em formato multimédia, bem como artigos semanais mostrando exemplos de boas práticas na política europeia da coesão. Portanto, as políticas são tão boas que os portugueses têm que ser convencidos de que elas são boas. É exatamente como os grandes resultados financeiros e económicos que o Luís Montenegro diz que Portugal tem. Eles são tão bons e nós somos tão parecidos à Alemanha que nós precisamos que o Luís Montenegro nos convença disso mesmo. Eu, da minha parte, seja em acontecimentos históricos, seja na análise da atualidade, eu acho que as evidências podem falar por si. Não é? Se as evidências são tão gritantes, estão tão de um lado, que demonstra que Portugal é um país rico, com uma economia próxima à alemã, eu deixaria as evidências falarem por si. Mas o problema que nós temos é que, como não há evidências, eles precisam de açucarar os pouquíssimos sinais martelados que possam dar de que Portugal parece a economia alemã. Nós todos sabemos que é um disparate, e diga-se de passagem, a economia alemã. Há um livro muito bom sobre a economia alemã que se chama Caput, se não me falha a memória. Eu acho que é autoexplicativo o livro e que explica como é que o milagre alemão foi transformado na miséria que está hoje. É interessante, eu acho que deveriam ler. Não é assim a melhor coisa que eu já li, mas é um livro interessante, apesar de tudo. Ainda à luz ao polígrafo, integram um observatório que recebeu 27 milhões de euros da União Europeia com o propósito de combater a desinformação, reunindo os fact-checkers, investigadores e órgãos de comunicação social. Ou seja, tem aqui um observatório que, além do financiamento direto, ainda estão aqui neste observatório com 27 milhões de euros da União Europeia. Eu preciso de vos lembrar de onde é que veio o dinheiro da União Europeia. Não sei se estão a perceber, mas estas pessoas estão a utilizar o vosso dinheiro para vos convencer das agendas destas pessoas. Isto é absolutamente indescritível. É literalmente o negócio mais macabro que existe. E depois tem os mídia alternativos. Não conheço estes studios, a proprietária da revista Divergente, recebeu aproximadamente 30 mil euros da União Europeia. Já a Associação Verdes Memórias, proprietária do Jornal Fumaça, recebeu 60 mil. De relembrar que o Jornal Fumaça foi financiado em 509 mil euros pela Fundação Open Society de George Soros. E depois tem aqui, no que diz respeito à formação de jornalistas, o Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas já oferiu de cerca de 30 mil euros. Já a Associação Literacia para os Mídia e Jornalismo recebeu 60 mil. Nota o valor correspondente dos montantes contratuais agregados registados no Financial Transparency System da Comissão Europeia. Depois tem aqui a bibliografia, podem consultar tudo, portanto não é propriamente algo de difícil consulta. Acho que está aqui uma reportagem bem produzida, todo o mérito para a Lobo Media, com quem interagi recentemente por e-mail, e portanto continuem o trabalho, que da minha parte terão este apelo para que as pessoas a vejam. E portanto tem aqui a bibliografia, podem consultar todos estes dados, e não é propriamente chocante dizer-se que quem paga a banda escolhe a música, e se estas pessoas insistem em financiar os órgãos de comunicação social para garantir a sua independência, há uma forte probabilidade que a independência desapareça no momento em que o dinheiro utilizado para financiar estes órgãos seja absolutamente vital para a continuidade dos órgãos. Nesse momento em concreto, os órgãos estão na mão de quem os financia. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto e subscrevam. Tem as minhas redes sociais, me bem na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.